Ai, a fala da gente é complicada, né? Eu, por exemplo, estava aqui pensando como é difícil falar. É uma das coisas assim que mais complica a vida do ser humano é a comunicação. Porque se a gente não souber se comunicar, fica complicado. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade na comunicação. Eu tenho dificuldade de expor minhas ideias. A minha mente, eu falo que é uma confusão, uma bagunça, né? Que você tenta colocar as coisas em ordem e não consegue. E eu sempre gostei muito de ler. O pessoal fala assim que para você falar bem, você tem que ler. Eu sempre li muito. Na época de escola, eu era considerada a rata de biblioteca, porque desde quando eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de ler. E como eu sempre fui uma criança muito quieta, eu tive. Eu me refugiava na biblioteca, os livros. E na época não tinha internet, acesso à televisão também, porque eu vim de uma família muito pobre e a televisão demorou para chegar na minha casa. Eu acho que eu lembro que a minha mãe comprou a primeira televisão, eu acredito que eu tinha uns 12 anos mais ou menos. Então, antes disso, eu já sabia ler. Eu comecei a ler muito cedo. Na época, a gente não ia para o pré-escola, né? Não fazia pré-escola. A gente entrava na escola com 6, 7 anos. E, assim, no primeiro ano eu já aprendi a ler. E eu lembro que, desde muito cedo, eu ia para a biblioteca na época de escola, né? Que a gente pegava livros, podia levar para casa e uma semana e depois você devolvia, ou se você tivesse terminado de ler, você trocava, senão você renovava aquele e levava ele para terminar de ler. E eu fazia muito isso, lia bastante. Eu era uma criança que eu viajava, eu lia, e a leitura, ela te leva assim, em lugares é, é, inimagináveis, porque descreve a leitura. Eu não sei explicar em palavras, mas é igual a gente hoje assiste um filme, ou quando você sonha que tem aquelas coisas inexplicáveis no sonho e você não sabe explicar, né? A leitura é mais ou menos isso. O escritor ele quer transmitir uma mensagem e aí você, quando você está lendo e você começa a se aprofundar e viajar na história, você começa a ter uma visão do que ele está passando e do cenário ali, do que está acontecendo, né? E eu lembro que eu sempre li muito, a Agatha Christie, a coleção Saraiva, eh, Machado de Assis, tanto que para escrever eu sou melhor do que para falar. E, e a leitura realmente ela te traz conhecimentos. Por exemplo, eu faço concurso, então tem algumas provas que na parte de português cai, né, literatura, algumas palavras que às vezes fogem do nosso contexto do dia a dia, da maneira que a gente está acostumado a falar ou ouvir, e às vezes eu sei é, o contexto ali, não pelo conhecimento, pelo vocabulário do significado da palavra, mas porque eu sei que ela cabe dentro daquele vocabulário. Isso tudo eu acho que se deve à leitura, mas a dificuldade de eu falar é muito grande. A minha filha mesmo tem 12 anos, e ela também aprendeu a ler muito cedo, só que ela fala muito bem. Desde muito cedo eu sempre ouvi as pessoas que conheciam ela chegar em mim, né? Porque eu sou professora e professor substitui muito. E como eu moro em cidade pequena, né? O pessoal, as professoras pegam a substituição em várias escolas aqui, né? Porque é tudo do município. Então, educação infantil, fundamental, é, nível um, então as pessoas acabam substituindo as professoras. Então tinha umas que às vezes conhecia minha filha e chegava em mim e falava, nossa, sua filha fala bem, né? Rose do céu, que vocabulário que sua filha tem. Então ela sempre teve um vocabulário riquíssimo. E eu, mesmo lendo muito, mesmo tendo bastante conhecimento assim
de livros, de literatura, de romances. Eu nunca fui muito boa em falar, não. Eu não sei se é timidez, porque eu sou muito tímida, né? Sempre tive a autoestima também minha, não é, eu tenho muita dificuldade com a autoestima e pode ser que tudo isso atrapalhe um pouco, né? Eu, eu quando eu olho nos vídeos e vejo aquelas pessoas falando, ou eu assisto uma palestra, principalmente online, às vezes eu fico olhando a desenvoltura das pessoas e vejo o quanto elas falam bem e aquilo se me bate uma inveja. O pessoal fala assim que não existe inveja, inveja é ruim, mas eu digo assim, que me bate aquela inveja branca porque eu tenho vontade de falar daquele jeito, eu tenho vontade de ter aquela desenvoltura, de conseguir organizar minhas ideias, de expor meus pensamentos de forma clara. Dizem que isso é treino, né? E realmente que ler muda também isso, pode ser. Porque eu lia, mas eu sou aquela pessoa muito quieta. Desde criança eu conseguia ler muito livros. Para vocês terem uma ideia, tinha 400 páginas, livros de 400 páginas que eu li em 3 dias. Porque eu mergulhava ali, naquele livro ali, eu viajava. E aí eu já queria saber a parte seguinte, até chegar no final. Só que eu falava pouco. Eu não era comunicativa, eu não era de falar com as pessoas, eu era muito na minha, muito quieta. Pode ser que isso tenha prejudicado, né? Mas a comunicação, ela é essencial mesmo para o ser humano. E minha mãe também, assim, eu fui criada numa família pobre, né? E minha mãe, já veio de cidade grande, mas ela veio para o interior e numa cidade pequena. Ela não conhece a família biológica porque minha mãe foi adotada e depois ela foi emancipada e veio parar aqui no fim do mundo, né? Porque é uma cidade pequena, que é para quem nasceu em São Paulo, né? Que é uma metrópole. Ela veio parar aqui e a minha mãe criou a gente assim, que nem a gente fala, que nem a galinha, né? Debaixo das asas dela e ela não deixava a gente solto, assim. A gente não podia ficar na rua a hora que a gente quisesse, conversar com as pessoas, brincava com as crianças ali ao redor ali, né? Mas a minha mãe sempre foi muito brava. Ela sempre foi muito rígida com a gente. Não sei também se isso contribuiu para eu fosse que eu fosse muito quieta, muito recatada, muito vergonhosa. E eu sou mesmo, até hoje eu sou vergonhosa. Só que hoje, assim, eu converso bastante com as pessoas, porque hoje eu estou na área da educação, tenho que falar com os pais, é um público, né, até grande, porque tem a escola que eu trabalho tem mais de 100 crianças hoje matriculadas, então aí tem os pais, tem que vem parentes, então a gente às vezes acaba conversando um pouco mais, né? Mas assim, é só o necessário também, é um tempo curto, e eu tenho facilidade em fazer amizades com pessoas em qualquer lugar que eu vou, de puxar assunto. Só que eu tenho essa dificuldade como o povo fala, na hora do repertório, na hora de me expor. Eu fico com essa dificuldade de achar as palavras certas, às vezes de achar uma palavra que substitui aquela que eu quero falar, né? Isso me dá, às vezes, sabe, aquela raiva, né? Que eu queria ser mais clara, que eu queria ter facilidade em me expor. E olha que o professor fala que trabalha, quando está trabalhando com crianças maiores, que fala, vamos fazer uma história. Lembre que a história tem lá começo, meio e fim. E eu costumo brincar, falar, olha, minha professora falhou comigo, né? Porque eu não sei falar uma história e colocar ela assim na forma sequencial e sem gaguejar, sem me atropelar, esquecer as palavras.
mas quando eu vou escrever, eu sou melhor. A redação, por exemplo, agora o último concurso que eu fiz, que foi com redação, eu nunca tinha feito um concurso que tinha redação, e dessa vez eu fui e dentro do, das cotas ali eu consegui passar na redação. E não sou mal na escrita, né? Mas eu falei que graças a Deus que não foi falar, porque se fosse para falar, eu com certeza eu teria sido reprovada pela essa dificuldade que até demonstro aqui no, se vocês puderem ver, né, até o final, e eu vou agradecer muito, mas vocês vão perceber essa dificuldade que eu tenho de conversar, de colocar as palavras de forma correta, na pronúncia também. Eu não sei se é porque eu quero falar rápido para não esquecer o raciocínio, né, a linha de raciocínio que eu estou falando, mas eu acabo atropelando. E isso eu acredito que seja treino, né? Mas eu não vou desistir por causa disso. Eu vou continuar gravando e vamos ver o que vai, como que eu vou melhorar. Eu acredito que quanto mais a gente faz, mais a gente melhora, né? Quanto mais você treina, mais a gente melhora. Por exemplo, quem quer criar massa, faz musculação e se ele faz ali sempre, toda semana, vai certinho, sem faltar, sempre persistindo, ele vai chegar ao resultado que ele quer. E eu acredito que a fala também seja isso, que ela é um treino. E apesar da dificuldade que eu tenho agora, eu acredito que a gente não pode pôr obstáculos no nosso defeito, porque os defeitos a gente tem e tem defeitos que dá para melhorar. Eu acredito que todos os defeitos dê para melhorar, né? E esse é um dos meus defeitos grandes, né? Defeitos que eu tenho é a dificuldade de falar. Mas eu não vou desistir, vou continuar e eu espero que vocês tenham gostado e até mais.